Alemão, Romero ou Mikael? Quem será o centroavante do Inter em 2022? Estou trazendo alguns números bem interessantes sobre esses jogadores. Será que algum deles chega com a credencial para ser o camisa 9 ou são todos apostas? O alemão saiu muito bem da partida contra o Palmeiras. Romero chega e já é titular, jogador que já está em Porto Alegre e só falta assinar. Mikael, o Inter está avançando na negociação para ser mais um camisa 9, substituir o Wesley Moraes em característica, porque em qualidade é muito fácil superar. Então a gente vai entender como que joga cada um desses atletas, quais os números e quem que tem credencial para ser o 9 titular absoluto do Internacional. Preste muita atenção e não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição aqui no Portal do Colorado. Trazendo alguns números para vocês, bom, nós temos aqui como que joga cada um deles. O alemão, se a gente observar o mapa de calor dele, que é um dado que a gente traz dos últimos 5 jogos em que ele atuou, ele tem uma atuação centralizada. Claro que para recompor a marcação ele cai um pouco pelos lados do campo, mas ele tem uma participação bem intensa na região central, porque ele circula muito, ele disputa a bola em todos os lados do campo, ajuda muito na marcação. Quando a gente olha o mapa de calor do Romero, a gente vê que é um jogador que aparece também na área, mas ele tem uma queda pelo lado. Joga muito parecido com o Pedro Henrique, por exemplo. Se a gente analisar os dados do Pedro Henrique, ele também tem essa atuação pelo lado direito bem participativa. O alemão, como um jogador de área que cai pelos lados, ele é mais centralizado, assim como o Mikael, que jogou pouco na temporada, então o mapa de calor dele não é tão intenso. Ele jogou em média ele jogou 9 partidas e a média de minutos é um pouco superior a 30 minutos por partida. Então ele jogou pouco e nas poucas partidas que jogou poucos minutos. Então é um jogador que joga mais pelo centro do campo, mais parecido com Wesley Moraes. Desses 3 jogadores, o alemão está aqui, está crescendo. Romero já está em Porto Alegre, só falta assinar. Mikael, o Inter está avançando na negociação. Quais os números desses jogadores? O alemão na carreira, esse ano, 28 jogos, 7 gols e 5 assistências, disparada a melhor temporada dele. Em 2021 ele tinha feito 9 jogos, 4 gols e 2 assistências, ou seja, é o melhor ano do alemão, está crescendo. Quando a gente olha o Romero, em 2022, 26 jogos, 3 gols e 1 assistência. Esse Romero aqui não serve para o Inter, não é esse o jogador que o Inter está buscando. Tá, então quem que o Inter está buscando? Está buscando esse Romero de 2021, em que ele fez 43 jogos, com 23 gols e 5 assistências. Em 2020, 23 jogos, 11 gols e 1 assistência. Esses números aqui são mais interessantes. Os números de 2022 não são os melhores, ou seja, o Inter não contrata um jogador que está no auge. O Inter não contrata um jogador que vai chegar e, se mantiver o que estava fazendo anteriormente, nas semanas anteriores, seria titular, como seria, por exemplo, o Benedetto, um jogador que chegaria com credencial para assumir a titularidade. O Romero chega para brigar com o alemão. Os números do alemão na temporada são bem melhores que os números do Romero. Então hoje o alemão tem números em 2022 melhores. O Inter tenta trazer esse jogador que em 2021 e 2020 foi destaque. Se a gente olhar as outras temporadas dele, 2019 números não tão bons, 2018 também não foram bons, 2017, 35 jogos e 15 gols. Se a gente analisar por essa média de gols, seria um ano interessante. Claro que é um jogador que, se a gente olhar ali pelo mapa de calor, em algumas temporadas e algumas partidas desse ano, inclusive, ele jogou mais pelo lado. Ou seja, em número de gols isso acaba influenciando. Carreira do Mikael nesse ano, 2022, 9 jogos, 3 gols. Uma média interessante, só que ele jogou pouco. 2021, 54 jogos e 15 gols. Parece um número não tão interessante, mas é que esses gols foram muito concentrados na reta final do Brasileirão, inclusive ajudando a rebaixar o Grêmio. Ele teve uma ótima atuação na Arena. Então é um jogador que o Inter aposta pela juventude, que conseguiria também restabelecer na carreira, um jogador mais de área, mais parado dentro da área. Seria o Mikael, um jogador para substituir em característica o Wesley Moraes, e seria o Romero, um jogador para ser um novo alemão, para ser um jogador parecido em característica com o David, um jogador que pode jogar tanto centralizado quanto pelos lados. Lembrando que essas comparações não é um jogador tecnicamente parecido com o Wesley Moraes, porque a gente nunca vai precisar de um jogador tecnicamente parecido com o Wesley Moraes, com a dedicação do Wesley Moraes, mas seria um jogador que o Inter precisaria para ter dentro da área. O Mano gosta de ter essa opção no elenco. Hoje o Cadorini não está sendo suficiente para isso. O alemão é um jogador mais de movimentação, apesar de ter um bom pivô. Então o Mikael seria essa opção mais parado na área e o Romero um jogador semelhante ao alemão. Essas as reposições para o ataque do Internacional. Agora eu quero saber a sua opinião ali nos comentários. Esses jogadores te convencem para a sequência da temporada? Era isso que você esperava do Inter na janela de transferências? Lembrando que o Romero já está em Porto Alegre para assinar e o Mikael é uma contratação que o Inter está encaminhando, mas ainda faltam alguns detalhes a acertar com o clube italiano para ele vir a princípio por empréstimo. Você acha que algum desses aí chega já com moral e credencial para tirar o alemão do time titular?
Quero saber ali nos comentários. Não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição. Valeu e até a próxima!